Paz e bem. Estamos encerrando o mês de agosto, o mês das vocações, iniciando um novo mês. Mês de setembro, mês da Bíblia, mês da vida nova, mês da primavera, que temos sempre a alegria de celebrarmos algo novo. E o novo do mês de setembro será a Bíblia. E falaremos um pouco sobre a Bíblia. Colocaremos através de uma conversa com Larissa, que é a responsável pela nossa mídia da Porciúncula de Niterói, ela que acompanha os jovens e acompanha todas as celebrações, transmissões, as lives, ela que tem ouvido tantas perguntas, ela também ouviu muitas perguntas sobre o que vamos falar. Eu gostaria que Larissa participasse da nossa conversa, colocando as perguntas básicas e fundamentais sobre a Bíblia. O que a comunidade jovem nos perguntam sobre a Bíblia, Larissa? Quem escreveu a Bíblia? A Bíblia foi escrita por muitas pessoas. Ela foi escrita por sacerdotes, por reis, pastores, o rei Salomão, por exemplo, o rei Davi, pastores, apóstolos, evangelistas, alguns muito conhecidos, como São João, São Mateus, São Lucas e São Marcos, e os apóstolos, como tantos que escreveram, em especial as cartas de São Paulo. Quando a Bíblia foi escrita? A Bíblia foi escrita ao longo de séculos, diríamos mais de 1000 anos. Ela começou a ser escrita na época de Moisés, 1250 antes de Jesus, antes da era cristã. E ela terminou com o Evangelho de São João pelo ano 100 após a morte de Cristo. Onde foi escrita? Ela foi escrita em muitos lugares. Em primeiro lugar, diríamos assim, ela foi escrita na Palestina, mas também ela foi escrita na Babilônia, no Egito, na Grécia, até na Itália, como as cartas de Paulo aos Romanos. Em que idioma foi escrita a Bíblia? A Bíblia foi escrita também em vários idiomas. Em primeiro lugar, claro que ela foi escrita na língua, no idioma que Jesus falava, que é o aramaico, que ainda hoje existe pequenos grupos que falam o aramaico, mas basicamente ela foi escrita em hebraico e também ela foi escrita em grego e depois, mais tarde, em latim, através de São Jerônimo. Qual o assunto da Bíblia? A Bíblia tem muitos assuntos. Ela tem o assunto literário, doutrinal, e a partir de Cristo, claro, o assunto básico é Cristo, diríamos, cristão. Mas ela envolve cânticos, cartas, sermões, poesias, parábolas, contratos, leis, a liturgia, a genealogia, toda a história dos judeus. Então, é uma história, em suma, é a história do ser humano, é a história do povo hebreu, é a história dos cristãos. Qual é a mensagem central da Bíblia? Diríamos assim, é a história da salvação. Em poucas palavras, esta pergunta, que é fundamental, é a história da salvação. A história da salvação
do povo hebreu através de Moisés, quando ele faz a caminhada, cruza o Mar Vermelho em busca da Terra Prometida. É a salvação dos cristãos quando Cristo ressuscita e nasce a partir daí uma nova igreja, a nossa igreja, o cristianismo. Como a Bíblia está dividida e organizada? É importante. Nossa Bíblia, que nós a conhecemos, que está aqui, basicamente todas essas perguntas que a comunidade está fazendo, a Larissa está colocando em nome da comunidade, são perguntas que estão muito bem respondidas nesta Bíblia. Quem escreveu, onde escreveu, em que língua escreveu, quando foi escrita e qual a mensagem. Tudo está aqui nessas primeiras páginas desta Bíblia. Parece simples, mas eu diria, hoje a Bíblia é mais completa, porque além de ter todos esses dados, ao final da Bíblia, ela tem todo textos, orações, reflexões, e o que aconteceu no tempo bíblico, no mundo bíblico e no mundo civil e no mundo, diríamos, na história. Então, essa Bíblia não é apenas um livro. Como nós vemos, é uma biblioteca. São 73 livros. 73. Divididos em duas fases. O Antigo, quer dizer, antes de Jesus. E o Novo Testamento, que é após o nascimento de Jesus. E com tudo isso que nós ouvimos, qual é a mensagem final? O que é a Bíblia? A Bíblia, diríamos, é este livro sagrado. Diríamos, até numa frase, é o livro que nós poderíamos dizer uma carta. É uma carta de amor que Deus escreveu para nós. Tudo o que Deus precisava dizer aos cristãos, e não só aos cristãos, aos judeus, está aqui também, e aos islâmicos, também está aqui. As três religiões conhecidas no mundo como de um só Deus, que são os judeus, os cristãos e os islâmicos, a base dessas três religiões é a Bíblia. E diríamos mais, alguém poderia até perguntar, não é, Larissa? Qual a diferença entre uma Bíblia católica e uma Bíblia protestante? Muitos fazem essa pergunta. A Bíblia católica e a Bíblia protestante, ela tem a diferença de 7 livros. A partir de Lutero, que iniciou o chamado movimento da Igreja Protestante, eles retiraram da Bíblia 7 livros. Enquanto, já dizíamos, a nossa Bíblia tem 73 livros, a Bíblia protestante tem 66 livros. Aqui está explicado aqui também. Se você um dia tiver essa Bíblia, ler as suas primeiras páginas, verá. Eu gostaria ainda de dizer uma palavra para encerrar. A Bíblia possui um segredo. E qual seria esse segredo? O segredo para ser feliz. Quer ser feliz?
Leia, conheça a Bíblia. Se resume num verbo: amar. Porque quem conhece é capaz de amar a palavra de Deus. E se ele ama a palavra de Deus, ele é uma pessoa feliz. Assim vamos iniciar o nosso mês de setembro, mês da Bíblia, um mês, pela natureza, também muito bonito, que é o mês da primavera. E vamos tomar, assim como um propósito pessoal, este ano, que é o chamado liturgicamente o ano A, é o ano do Evangelho de São Mateus. São Mateus é um dos que evangelista escreveu a história de Jesus. E ele escreve essa história de Jesus em 28 capítulos. Como o mês de setembro tem 30 dias, eu faço um desafio e um pedido. Vamos ler cada dia do mês de setembro um capítulo de São Mateus e vamos conhecer a história de Jesus, desde o anjo Gabriel até a sua subida ao céu, quando ele nos convoca: ide, anunciai o Evangelho, eu estarei com vocês todos os dias, diz o Senhor. Paz e bem.